Boa tarde, mundo da dança. Hoje, muito especial, o programa em pauta, recebendo dois grandes nomes da dança flamenca brasileira, pessoas que já têm hoje seu legado garantido nessa história, nessa cultura, nessa arte, que tem uma demanda gigantesca no país, mas eu tenho certeza que tem muito a ser falado, muito ainda a gente conversar. E, claro, para se conversar, eu convido hoje, eu recebo com muita honra duas grandes profissionais. Eu vou receber, por favor, a Carmen Del Rio. Carmen, seja bem-vinda, querida. Oi, Décio. Tudo bem aí no Sul? Tudo ótimo, meu amor. Que bom estar recebendo você, Carmen. Muito obrigada pelo seu convite. É uma honra estar Bacana. ao seu lado aqui na tela, pelo menos na telinha, né? Que bacana, que bacana. E também para acompanhar esse bate-papo, eu tenho uma grande honra de convidar essa profissional, que, aliás, foi uma profissional que muito contribuiu com a minha chegada no Rio Grande do Sul, sendo a curadora do projeto que eu fiz no Teatro do CIE, que foi um projeto chamado Integração Dança. E eu chamo para vocês Carmen Del Rio. Carmen Preto, perdão, Carmen Preto, chega aí, Preto. A Carmen Calu, como é conhecida, Calu? Isso mesmo, Edésio. Obrigada, prazer. Boa tarde a todos. Prazer, Carmen, também. Seja bem-vinda. Vamos fazer uma troca legal. Estou muito feliz pelo convite. Que bacana, que bacana. Agora eu digo para vocês, olha o nó na minha cabeça com duas Carmens, hein? O que eu faço? O que mais que você quer, hein, Edésio? Não, pior que são três, que eu tenho uma irmã chamada Carmen. Imagina. Quem, você? Eu tenho uma irmã chamada Carmen. Não sabia, não. Tem. Gente, aliás, quero mandar um beijo para ela, para toda a minha família maravilhosa, que eu tenho maior paixão. Gente, olha, é com muito prazer que eu estou recebendo essas duas grandes artistas para a gente falar sobre essa linguagem tão importante no cenário cultural, uma linguagem que, a meu ver, precisa ser mais vista também dentro das políticas públicas, também dentro da valorização dos planos de cultura, de quem discute a questão da inclusão das linguagens na cultura aí. Então, eu recebo essas duas artistas. Eu começo falando com a Carmen Del Rio. Carmen, você tem uma história toda no Rio de Janeiro. Você trabalhou com grandes mestres, trouxe para o Rio de Janeiro também grandes nomes de músicos, artistas. Você não só é uma bailaora, como também você é uma produtora. Eu queria que você me falasse, antes dessa história de toda, da pandemia, qual é o panorama que você traça da dança flamenca no Brasil? Edésio, eu acho que a gente se conhece desde a Eugênia, não é não? Sim, a dona Eugênia Fedorova, nossa, muito. Eu acho que a gente, na verdade, eu acho que se conheceu lá, né? Porque eu comecei com a dona Eugênia, o balé clássico, com 8, 9 anos de idade. Quer dizer, com 9 anos, eu já estava velha, no Teatro Jano. Não sei se você pegou essa época. Uhum. Era todo mundo vinha, eu tenho fotos, tudo. Então, eu fui com classe, continuei, né? E depois, o que aconteceu? Depois com o filme Carmen, do Carlos Saura, que passou no Brasil, que foi o boom do flamenco aqui no Brasil, né? Porque até então foi uma magia, daí que começou tudo. Mas eu entrei na escola de dança meu primeiro contato com o flamenco foi quando eu entrei na escola de dança do Teatro Maria Olineva. Foi meu primeiro contato, nem o flamenco, digo, com a dança espanhola, né? Uhum. E depois com a dona Clotilde, que também foi várias pessoas para aula com ela, né? Também foi meu contato. Depois entrei para a Mabel. Resumindo assim, né? Depois eu fui para a Espanha. Fiquei lá 6 meses, voltei
e pulando uma grande parte, depois eu voltei para a Espanha outra vez, fiquei mais 2 anos, aí que eu fui trabalhando lá, e sempre estudando, né, sempre. E pude pegar contratos na Espanha todos os dias, isso a gente pode falar mais para frente, né? Então, eu só fiz um parecerzinho, na medida que a gente for conversando, né, aí a gente vai expondo, até mesmo quantos anos eu trabalhei com o Sebastião, né, com o Sebastião Tapajós, você sabe disso, né? Eu nunca fui, eu acho que diferente da Carmen, de outras colegas minhas, eu nunca fui acadêmica, assim, no sentido de ser professora, de ter as alunas, os discípulos, né, como tem minhas colegas. Eu sempre sempre trabalhei com arte de produção e de espetáculos mesmo, né? Tanto com o Sebastião, a gente fez praticamente todo. Carmen, eu queria que você falasse um pouquinho desse panorama, além dessa tua formação, dessas tuas experiências, qual é o panorama que você via desse processo da dança flamenca no Brasil? Quando isso? Que época? A época que eu comecei? Sim, da sua carreira. Qual é o panorama antes desse processo da pandemia toda que a gente está vivendo hoje? Um momento muito difícil. Você está falando da pandemia, eu comecei tem um século atrás, né? Você está falando da pandemia, entendeu? Quando eu comecei, não tinha nada de flamenco aqui no Brasil. Quando eu fui uma das primeiras aí para a Espanha, para ter aula lá. Não é hoje. Hoje, as meninas que fazem flamenco, hein, Carmen? Você que é professora, tudo aí tem escola, é tudo desejada, entendeu? Você quer fazer curso aqui, tem professor da Espanha que vem. Na minha época não tinha nada disso, nada. Eu lembro quando eu estava com a Mabel, tinha uma menina que dançava também, ela tinha a Espanha. O nome dela era Marisa, e eu fui depois dela, entendeu? Mas eu não tinha nada, não tinha esse... A gente não tinha internet, não tinha esse YouTube que tem, que a gente clica lá, a gente vê coreografias, vê o que está acontecendo no mundo todo, entendeu? Nada, Edésio. Eu, Espanha, olha, eu fiquei louca quando eu cheguei lá. Eu não conseguia dormir, tanta emoção. Foi quando eu comecei a fazer minhas aulas lá, tudo, sabe? Mudou tudo, Edésio. É outro tudo, entendeu? Preto. Ô, Calu, o que você tem a dizer desse período aí? Eu tenho uma curiosidade de saber o que havia antes desse processo, como a Carmen acabou falando um pouco agora, né, que não tinha praticamente nada, não tinha... nós somos da época do VHS, ainda tinha o VHS ainda, né? Isso! Mas hoje, antes disso, como é que estava esse panorama? Você no Rio Grande do Sul, que é uma linguagem também aqui, como é que é esse panorama para você no Rio Grande do Sul? E da fita cassete. Bom, eu venho de um espaço e tempo em que, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ter uma formação dentro de uma escola de artes. Então, eu tenho minha formação dentro da Escola Maria Júlia da Rocha, e que o espaço era de arte, era um conservatório, que nós tínhamos a música, o canto e a dança. E ali nós tínhamos, então, todas as vertentes de dança, inclusive nós tínhamos a dança espanhola, porque a dança flamenca até então não existia, nós não tínhamos esse acesso, né, nesse período aí. E nós tínhamos a dança como folclore, né, como um trabalho das danças regionais, as danças populares, e tínhamos algumas pinceladas de sapateados e coisas que a nossa professora, que era Magali Amaral, na qual vem de uma vertente da primeira pioneira da dança espanhola no Rio Grande do Sul, a Dona Maruja. E dali passa vários professores. Então, eu estou fazendo um trabalho de história em cima disso e venho descobrindo uma série de coisas. Que também tinha na sociedade espanhola na época, porque aí era Casa de Espanha e Sociedade Espanhola, 2 divisões. E a sociedade espanhola, tínhamos o Fernando Segovia, que também veio de imigrantes da Espanha, e aí também trabalhou com a dança flamenca, com a escola bolera e com as danças folclóricas. Mas a Dona Maruja era exatamente só das danças folclóricas, danças populares e regionais, que a gente chama. E aí nós aprendemos assim, dessa forma.
Eu venho a ter um contato mais específico com a dança flamenca a partir de 85, quando eu conheço o professor e maestro Renan Castelon no Festival de Joinville. Aí a gente começa a ter um contato diferente desse movimento de estilo de bailar. E isso vai indo, a gente vai buscando caminhos e nesse meio tempo a gente vai fazendo esses cursos. Fiz cursos no Rio de Janeiro, através do Conselho Brasileiro de Dança, CBTD, com a dona Clotilde, com Paula Martins, e venho a conhecer também, na Escola Maria Oleneva, Túlio Cortez, que vem dessa vertente de Amabel e Alberto Turina, que é da Casa de Espanha. Então, eu fui fazendo a minha caminhada, fui fazendo uma trajetória e buscando coisas e elementos e vendo essa necessidade de ter esse conhecimento através do flamenco específico, né? Mas sempre a referência são as danças populares, a dança espanhola, né? A castanhola, né? As regionais, as rotas, né? Toda essa dinâmica, por tudo isso eu passei. Né? E a partir daí, eu acho que aí eu entro juntamente no próximo programa, quando tu tiver com o Robson, a gente entra junto, aí paralelamente a gente chega ao Rio Grande do Sul. Ele vem ao Rio Grande do Sul em 90, e eu já estou aqui nesse processo, e a gente começa a nossa caminhada. Então, a partir daqui, acho que o Flamengo começa a ter um trabalho, sendo que já tinha, através do Fernando de Segovia, pela sociedade espanhola, só que a gente não tinha muito acesso, porque as sociedades eram muito fechadas, e tinham sempre as brigas, né, até se juntarem tudo, né, e daí depois eu fui à Espanha. Então aí a Espanha me registra, me fundamenta mesmo o que é realmente a dança flamenca, como arte, como cultura, como garra, como visceral, assim, e até hoje isso para mim está presente. Mas um detalhe muito importante eu queria só deixar assim, era assim, eu acho que uma coisa que me deu um prazer de buscar esse tipo de dança foi aos 8 anos, quando eu assisti pela televisão a Carmen do Fio com a Rita Hayworth. Nossa! Fazendo esse filme, e para mim me encantou de uma forma, dessa coisa, daquela alegria, daquela forma dela fazer, daquela sensualidade, aquela sem vergonhice da Carmen, aquilo ali me encantou tanto que foi uma coisa que ficou em mim. E aí vem nesse meu caminho da dança, faço a minha formação normal, que nem a Carmen Del Rio, com balé clássico, que acho que era a base nessa época de todos nós, o fundamento, para a gente poder bailar tudo, tinha que ter o balé clássico. E eu acho que é por aí. É a partir daí de 90 que a gente tem um trabalho grande aqui no Rio Grande do Sul. Carmen Del Rio, você, como eu falei para você, você viveu a tua vida toda no Rio de Janeiro, né? E o panorama do Rio de Janeiro para você hoje está em Minas Gerais. O Rio de Janeiro, você sabe que é uma panela de pressão em todos os sentidos quando se fala de dança, né? Tem aquelas coisas do eu não gosto de fulano, de A, B ou C. E como é você, como produtora, que produziu muito no Rio de Janeiro, como é que foi para você? Inclusive, você participou fez um show com uma pianista, que eu não lembro o nome dela agora, maravilhosa. Não, eu tenho, é o seguinte, assim... Só para concluir, Carmen. Então, você fez esse trabalho com essa pianista maravilhosa, que eu vi o espetáculo, né? Como é que você conseguiu produzir no Rio de Janeiro numa linguagem que é tão limitada, fechada em termos de relacionamento, porque eu conheço e conheci bem isso? Désio, assim, eu sempre tive o trabalho, né? Como eu te falei, eu nunca fui acadêmica, assim, coisa de escola. Eu tenho poucas aulas na minha cursos, não foi a minha história, né? Então, você está falando da Sônia Maria Vieira, que ela foi... eu tenho um trabalho, ainda tenho, com 2 pianistas a 4 mãos, que é a Sônia Maria Vieira e a Maria Helena de Andrade. A Sônia Maria Vieira, ela foi diretora da Escola Nacional, entendeu? Temos ainda esse trabalho que se chama Espanha a 4 mãos. E nós nos apresentamos em 2013, 2014, nós fizemos em Ama, mas quem produziu foi o Robson Salles, e nós convidamos a Ana Botafogo para esse meu espetáculo, Espanha a 4 mãos, eu coloquei o nome de Noite de Gala.
E a Ana, ela participou desse... um dos meus projetos é esse, né? Com as pianistas, como você falou, maravilhosas. Eu trabalhei muitos anos com o Sebastião, você sabe, né? Então, eu sempre tive esse trabalho com essas pessoas. Então, eu sempre vivi neste mundo. O meu mundo sempre foi com a Sônia Maria Vieira, Maria Helena de Andrade, com o Sebastião Tapajós, que você sabe que nós fizemos praticamente o Brasil todo, Teatro Municipal, né? E ele, por sinal, lógico que eu não fazia flamenco com ele, eu fazia clássicos espanhóis, ele não é um violonista brasileiro, ele não tocava flamenco. Então, a gente fazia fazíamos Manuel de Falla, clássicos espanhóis, tudo. Então, na verdade, eu sempre vivi o meu mundo diferente, entendeu? Eu sempre convivi com estas pessoas, com estes artistas. Lógico que eu comecei com a Mabel, eu entrei no grupo dela, eu e o Robson, a gente dançou muitos anos juntos, temos muita história aí. Depois, uma época eu dancei com a Vera também, né? A gente fez alguns trabalhos. Então, isso que eu quero te falar, o meu mundo sempre foi não acadêmico, o meu mundo, e eu abri essa minha produtora artística para produzir os meus eventos, entendeu? E eu queria, não sei se é o momento de te falar agora, eu voltei para a Espanha outra vez para estudar, né? Claro que estudar, aprender, até morrer a gente está aprendendo, né, Edésio? Então, eu voltei para a Espanha e tive, dessa segunda vez que eu fui para a Espanha, que eu fiquei 2 anos, eu tive a chance de trabalhar lá. Então, eu fui para Madrid, fazendo tudo, e até mesmo quando o meu dinheiro já estava acabando, eu fui contratada eu fui para Maiorca. Aliás, mentira, eu fui para as Ilhas Canárias. Olha onde que eu fui parar. Fui parar nas Ilhas Canárias. Fiquei 6 meses, fui contratada por uma companhia. Quando já estava acabando meu nas Ilhas Canárias, de lá mesmo eu conheci outras pessoas. Fui para Madrid, eu fiquei alguns dias lá e fui para Maiorca, onde eu fiquei mais de ano, onde eu conheci outros músicos, e isso trabalhando com flamenco, né? Aí eu comecei a trabalhar com flamenco, em tablados, em uma rede hoteleira também. Esses contratos que eu peguei em Maiorca, não sei se você sabe, em Maiorca e nas Ilhas Canárias, é um tipo de ato assim, que é 10, tá? Um deles, né, que eu fazia outros trabalhos de tablado paralelamente. O trabalho que tinha os hotéis, assim, eles te contratam para 6 meses, temporada de verão, em pontos turísticos, né, como Maiorca, Canárias, em verão. Carmen, desculpa te interromper, é que eu tenho que puxar, porque como eu estou tentando fazer uma fala, e que gostaria de ouvir de você, pela tua vasta experiência, pela tua vasta história, e para quem está nos acompanhando, a tua relação com a classe da dança flamenca no Rio de Janeiro. Eu entendi que você fala bastante, a questão não era acadêmica, mas artisticamente você produzia para quem? Como é que está a tua relação com os outros colegas da arte do flamenco? No Rio de Janeiro, verdade, né? Eu produzi, não com os meus colegas, como você está querendo do Rio de Janeiro, eu produzi, por exemplo, esse meu projeto que eu tenho do Brasil Espanha Instrumental, né? Como é que ele começou esse projeto? Eu estou te falando uma produção minha. Eu não produzi com os meus colegas do Rio de Janeiro, está entendendo? Não, eu entendi. Eu estou dizendo assim, você produz, que público vai ver teu espetáculo? Como é que está a tua relação? Então, isso que eu quero te falar. As pessoas, as minhas amigas do Flamengo, eles têm, o que faz? Eles têm escola, final do ano, eles fazem o espetáculo da academia, que vão alunos, Então, o que eu vejo, assim, claramente, até conversei há pouco tempo, que já existe um público. Você faz um espetáculo no final do ano, você sabe, público de vai pai, mãe, tio, avô, o primo, não sei, você enche um teatro com essas pessoas, né? Você cria. Eu não tenho esse público. O meu público, eu não tenho público de aula, porque eu não criei essa história. A minha história foi outra. O meu público é público que eu estou conquistando até hoje. Entendeu? Por exemplo, agora eu estou aqui em Minas. Eu fiz esse meu projeto Brasil Espanha Instrumental
que é muito importante eu te falar como ele começou, é importantíssimo por que ele começou e começou. Agora, eu fiz a segunda versão. Então, eu faço a produção, com patrocinadores, mesmo com o projeto Fora da Lei, eu consigo patrocínios pequenos, né? Vou somando para que eu possa fazer no teatro. Por sinal, tem um teatro lindo aqui, tem 2, 3 anos, né? O teatro aqui é novinho, tem 700 lugares. Então, eu tenho um público, o meu público, eu estou criando um público que não é flamenco, não é de bailarinos, e muitas vezes não é de artista. Eu tenho um público bom de músicos, para você ver, que é de dança aqui. Tenho um público bom de músicos e outros que não tem nada a ver com a arte, que estão aprendendo eu estou apresentando uma arte para eles. Está entendendo? Depois eu quero te falar esse meu projeto que eu comecei no Rio de Janeiro, Brasil Espanha Instrumental, que foi uma produção internacional que eu fiz. Eu trouxe da Espanha e eu fiz no Rio, HSBC Brasil, que são das melhores casas de espetáculo do Brasil. Mas a produção dessa, eu fiz 2 produções ao mesmo tempo nessas casas de espetáculo. Então, uma coisa bem alta, né? Tudo alto, né? Ô, Carmen, deixa eu chamar a Preto aqui. Preto, eu quero que você me dê, em cima do que eu perguntei para a Carmen, né? Qual é o público do flamenco? Você é professora, você ministra aulas nas escolas. Me fala desse público, como eu perguntei para a Carmen, né? Para que público se trabalha no flamenco? São para alunos, não são? Tem os tablados, que é uma minoria. Qual é o espaço do mercado desses profissionais? Então, aqui depois, assim, a gente deu uma continuidade e houve um grande crescimento. Com certeza teve bastante procura, bastante estudos, e aí também teve o acesso à tecnologia, né? Que aí a gente teve um mundo aos nossos serviços, né? Mas antes disso, eu queria te dizer assim, é super importante que aonde eu me formei, é legal de ouvir também a Carmen falando disso, né? Que como é importante os discursos, aonde a gente está integrado e como a gente representa esses discursos que a gente convive e a gente representa. Então, nessa escola que eu me formei, a nossa maestra, Maria Júlia, ela sempre nos preocupava em nos dar uma condição profissional e nos dar um registro e uma qualidade que a gente pudesse representar isso, entendeu? Então, ela sempre lutou politicamente que a nossa dança não fosse uma dança qualquer, que nós fôssemos bailarinas e que nós tivéssemos uma representação de um órgão, de alguma coisa. Eu me lembro que na época, quando eu me formei, em 1982, eu tive o primeiro registro da SEC, da Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, como um curso livre, por aí. Então, e depois nós fomos, então, a CBDD também, foi um processo que a gente tinha a carteirinha da CBDD, nós fizemos todo um processo para poder ter esse registro e ser representada. E disso tudo, eu venho nesse intuito de ter sempre uma busca de trazer o meu trabalho e colocar para as pessoas que estão comigo essa representatividade de ser um profissional ou de ser representante de alguma coisa, né? De ter o seu trabalho não assim, ser como um trabalho perdão, vai faltar a palavra, de prazer, né? Mas de ter alguma coisa que tu possa ser alguém com a dança, com o movimento. E aí eu criei o meu grupo, Alumbra Espanha, em 1991, e desse grupo a gente busca exatamente isso, trabalhar como profissional. Todos, claro, dentro da ideia de profissional, né? Mas não da substância profissional. Então, mas nós tínhamos uma postura disso. Todos nós tínhamos DRT, nós todos éramos sindicalizados a partir daí, em 87 foi quando se formou o SATED, e eu buscava isso de todo mundo que participava do meu trabalho, né? Das minhas aulas, das partes coreográficas, e todos os trabalhos que a gente criou e levou para dentro dos palcos, sempre foi com uma produção caseira, sempre caseira. Os apoios culturais, apoio sim, patrocínio nunca,
né? Mas apoio cultural, com benefício daqui, um benefício dali. Isso sim, isso eu te digo até hoje, eu vivo disso, vivo assim. Então, eu não tenho essa possibilidade. Todas as formas também que eu tive a possibilidade de ter esse acesso às leis de incentivo, né? Sempre saí muito frustrada disso, porque existe sempre uma política por trás, mal informação, uma burocracia muito grande, né? Então a gente cansa disso, né? A gente, como artista, né? Eu sou muito artista, eu não sou da coisa do imediatismo, da coisa fria de fazer. Então, isso me desestimulava muito, mas eu ia por outra forma. Eu ia buscar outras maneiras de poder trabalhar em cima disso. E aí, nesse campo do Rio Grande do Sul, cresceu muito, né? Então, a partir de mim e do Robson, surgiu o Tablado da Luz, né? Com ele, com a Andrea. Daí tivemos a Cadica, né? Que é a Cláudia Borghetti, que tem o seu trabalho também, que também veio beber da minha fonte também, com Magali Amaral, começou aí comigo, e dali depois também ela criou o espaço dela e buscou uma linha de trabalho também muito legal. Temos a Del Puerto, que então veio com a Andrea Del Puerto, que hoje nós temos as meninas maravilhosas aí, a Juliana Prestes, a Dani Zil, né? Dessa vertente aí vem Cristina Gambese também. Cristina Gambese surge aí também com um processo também legal, com um trabalho junto com a Lamorita, que é a grande maestra de Curitiba, que também veio para cá e a gente começou a trazer isso e fazer vários cursos, né? Aí temos surgindo Silvia Canarim, Ana Medeiros, né? Bianca Venuti, que aí são as gerações que estão agora acontecendo. Então a gente tem um crescimento muito grande e muita abertura também. Eu também tive essa oportunidade de poder oferecer para Porto Alegre isso, essa formação, trazendo profissionais de vários lugares para dar cursos, workshops e fórum, congresso, e a gente poder ter um caminho aberto aqui para a gente poder estudar e desenvolver a nossa arte. Agregar mesmo conhecimento, né? Exatamente. Carmen Del Rio, você como produtora, tá? Eu vou te colocar nesse papel aqui para falar o seguinte. Na tua fala, você disse assim, eu pego um pouquinho dali, um pouquinho daqui e consigo construir os meus projetos. É uma opção, é uma escolha, ou é falta de inclusão do teu projeto, dos projetos dentro da dança espanhola, nas leis de incentivo? Como é que é isso para você? Não, eu já estou me programando mesmo para consolidando mais esse meu projeto do Brasil Espanha Instrumental. Foi uma experiência, mas eu estou vendo que agora ele tem que estar inserido numa lei, mas houve aí umas incertezas dentro da lei, Rouanet, não sei o que lá. Eu já tive um projeto enquadrado na lei do Estado, do ICMS. Foi até com o Sebastião, já há muito tempo. Mas houve problema de conseguir empresas, foi um grande problema. Até mesmo quando eu fiz no Vivo Rio, HSBC Brasil, não é fácil, né? Mas é a captação de recursos, né? A gente morre aí, na captação de recursos. É horrível. Então, mas eu já tenho uma pessoa que trabalha com isso, profissional, que para enquadrar os projetos na lei e tudo, mas, assim, por enquanto, o certo é você ter, né? Mas tem empresas que, dependendo, claro, que elas não estão preocupadas. Se o seu projeto está na lei, eu até prefiro que seu projeto não esteja na lei. Entendeu? Eu acho que eles têm medo que vasculhe muito a empresa, sei lá, sabe? Tem empresários, assim, grandes, hein? Tem empresários grandes que eu já conversei e que falam, não, eu não quero o projeto dentro da lei, não. Isso é muito complicado, eu prefiro... Vamos resolver direto isso. Isso existe, entendeu, Edésio? Então, assim, mas eu, assim, no caso, por exemplo, que eu fiz aqui em Itajubá, eu fiz em São Paulo, outras cidades também, eu ia fazer uma turnê, fazer umas 8 cidades, eu resolvi. Quando eu comecei a fazer a produção em Itajubá, eu vi que a coisa era... Eu achei que o resultado fosse fácil, assim, de um retorno para colocar público, porque eu comecei a vender ingressos 3 meses antes, então eu tinha umas 8 cidades. Eu falei, não, eu cortei a cidade, vamos fazer 2, 3 cidades,
vamos devagar, para eu sentir também o público, né? Foi o que eu disse. Onde eu estou, não tem público de Flamengo, que eu estou falando. Lógico, se eu vou para uma capital, um lugar que tenha Flamengo, lógico que eu vou ter público de Flamengo, mas é minoria. Eu estou criando um público. Eu já estou crescendo. O segundo ano que eu fiz, meu público já praticamente dobrou. Então, as pessoas já estão aguardando o meu terceiro espetáculo. Você vai formando um público, mas isso é complicado. Aí eu peço um patrocinador, um patrocínio daqui e ali para pagar o teatro, para pagar o patrocínio de hotel, restaurante, sei que lá, porque eu faço uma boa promoção, entendeu? Outdoor, isso vai somando, entendeu? Eu faço uma boa promoção, porque não adianta também você... vou fazer espetáculo no teatro, vou fazer economia, não vou. Não dá. Ou você faz direito ou não faz. Edésio, só um detalhe. Quando eu fiz esse meu projeto do Brasil Espanha Instrumental, que eu acho importantíssimo, qual que é o objetivo dele? Você sabe, eu também, assim, no meu espetáculo, é um detalhezinho dentro do meu espetáculo. O Sebastião que me obrigou, né, na época. Mas eu sempre gostei muito da música. Eu saía da escola de dança Mariolina, eu ia para a escola de música, ficar escutando ensaio, que eu sempre amei a música, sempre. Comecei a estudar violão desde pequena, mas assim, de bobeira. Então, meus projetos são musicais, sempre. Lógico que tem dança, baile, mas os meus projetos são de música. Os protagonistas do meu projeto são músicos, tá entendendo? Ok. Lógico, todo mundo tem música, a Carmen tem o grupo, lógico que tem os músicos, mas o meu projeto é musical. Não sei, não tem, Carmen? Eu não sei muito bem. Bom, deixa eu aproveitar essa fala aí, também para esclarecer o pessoal que está acompanhando o nosso programa. A Escola Estadual de Dança Mariolina, no Rio de Janeiro, é a escola que forma bailarinos para ingressarem no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Escola da qual eu também passei na época da Tânia Granado, Maria Luísa Noronha, por aí vai. É uma das escolas mais importantes, talvez a única clássica ainda em termos públicos que existe no Brasil até hoje aí. Eu quero pegar essa fala da Carmen, eu não sei se a Carmen Preto quer fazer algum comentário, Carmen, sobre a fala da Del Rio. Não, só para... É que eu falei... Não, concordando perfeitamente, é o que eu falei, a gente entra num processo quando a gente vai procurar políticas públicas para a gente poder se enquadrar artisticamente e poder usufruir disso, até porque diz, entre aspas, né, que isso é acesso a todos, né, a todos, a gente sempre se depara com isso, né, com a burocracia e com a forma de conseguir esse dinheiro para a gente poder fazer. E aí entra também o processo de impostos, da empresa estar legitimada. Então, isso sempre vai ter. Então, é uma coisa assim, como a gente diz, né, o jeitinho brasileiro, né? A gente nunca consegue fazer a coisa como porque sempre tem um por baixo do pano, né? Então, a malemolência brasileira está presente em tudo, né? Então, eu concordo, com certeza, eu admiro ela que ela trabalha com produção e realmente ela vive isso, né? Uhum. Carmen, sabe, né? O Décio também ele sabe, por exemplo, mas vou te falar uma coisa, Carmen, a melhor produção que eu fiz, que é Sonho de Consumo, para você ver, você fazer uma produção no HSBC Brasil, não sei se o Edésio conhece, que é em São Paulo. Barra da Tijuca? Não, é HSBC Brasil em São Paulo. No HSBC, na Barra até nem tem mais. Não, na Barra, esse de São Paulo eu nem tenho, se ainda tem, já faz tempo que foi 2000 e... Não sei quando... Não sei. Eu fui entrevistar o Plácido Domingos no HSBC, no Rio. Não, esse é o HSBC Brasil em São Paulo, das melhores casas de espetáculo do Brasil, e no Vivo Rio, que é ali na Praia do Flamengo. Então, eu fiz os dois simultaneamente. O que acontece? Eu vou te falar, nossa, produção, e trazendo músicos, artistas internacionais da Espanha, imagina, eu trouxe 5 pessoas de lá. Quem que eu trouxe? Eu trouxe um dos melhores violonistas da Espanha, que é o Caniçares. Ele tocou 10 anos com o Paco Dia. Então, você vê, o meu projeto, por que ele se chama... Só para concluir ali. Então, é um projeto, uma produção muito grande, né, Carmen? Você fazer em casa de espetáculo, você faz num teatro...
eu faço aqui no teatro, já dá um trabalho enlouquecedor. Imagina 2 casas de espetáculo no Brasil, você fazer essas 2 produções ao mesmo tempo. Carmen Del Rio, eu preciso retomar aqui, que eu tenho algumas perguntas para vocês, principalmente esclarecedor para quem está acompanhando a gente aqui. A gente vai voltar a falar mais sobre produção também, com certeza, mas eu acho que eu tenho que fazer algumas perguntas que parecem óbvias para a gente, que é do meio, que trabalha, mas eu acho que o web espectador ele quer saber. Vamos falar da formação de um bailaor flamenco. Qual é o tempo para chegar realmente a pessoa a ser um bom bailarino e onde muitos começam a ministrar aulas? Quando começam a ministrar aulas dentro desse segmento hoje, é por necessidade ou porque ele já está formado? Eu começo pela Carmen Preto. Bom, aí nós entramos em ensino e aprendizagem. Então, não, como é que eu vou te dizer, Désio? Como é um estilo de arte muito peculiar, eu acredito que não existe período mínimo, sabe? Eu acho que a pessoa tem que estar eternamente fazendo isso, porque o flamenco é um estilo de vida também. Ele é um estilo personal de pessoa, então tu precisa te conhecer, tu precisa saber quem tu és, para tu poder ter essa sensibilidade e poder expressar essa arte que é um patrimônio imaterial da humanidade. Então, na parte de metodologia, de ensino, eu posso falar por mim, tá? Na época da Escola da Maria Júlia, nós criamos um método com base no programa do balé clássico. Nós fizemos também um paralelo de um programa de dança espanhola e que tinha que seguir ali, nós tínhamos exercícios e fazíamos uma sequência que era uma forma da gente poder organizar um ensinamento, de poder passar para essas pessoas de uma forma mais limpa e mais cuidadora. Tá? A partir dali, quando a gente começa, eu vou para o mundo, eu chego à Espanha, que eu vejo como é que funcionam as aulas na Espanha, e elas estão trabalhadas exatamente em cima da música. Aí vem ao encontro que a Carmen está dizendo, que quem me dera eu poder ter um guitarrista comigo em todas as minhas aulas. Isso é fundamental, mas eu não tenho. Então e isso também não me tira a vontade de não querer buscar. Então eu vou buscar de uma outra forma. Trabalhar com uma metodologia de ensinar para os meus alunos como é que funciona a música, como é que funciona esse ritmo, reconhecer isso, né? Para elas poderem terem, primeiro, um gosto, porque nós somos de uma cultura completamente diferente, né? De ter esse gosto para poder ter esse prazer de querer buscar mais, né? Então, se eu tivesse um guitarrista, maravilha, um cantaor, olê, quem me dera, né? Então, às vezes eu faço de tudo, às vezes a gente vai buscar um ritmo, vai bater uma palma, vai brincar num canto, para poder entrar nessa essência. Mas eu acho assim, Edésio, com essa dinâmica assim de formação, quanto tempo precisa um bailarino, para mim, é eterno, sabe? Eu acho que a gente tem que estar sempre aprendendo, sempre fazendo. Eu sou uma pessoa que estou sempre buscando, nunca sei de tudo, não sei de tudo, não sou sabedora da verdade, porque isso é vida, isso é movimento, a dança é movimento. Então, volte e meia, isso está sempre se transformando, se mudando. Então, que bom que a gente consegue poder ter isso e poder buscar coisas e transmitir para os alunos. Então, eu tenho meu jeito de dar aula, cada um tem o seu método de dar aula, de atingir ao seu aluno de uma forma. Eu acho que o mais importante é a gente poder fazer essas pessoas gostarem dessa arte que é flamenco. Bacana, bacana. Carmen Del Rio, você foi para a área de produção, você foi montar seus próprios espetáculos. O que te levou para esse segmento da linha de produção foi a falta de ter uma grande companhia profissional de flamenco no Brasil, no Rio de Janeiro, ou foi realmente um desejo pessoal seu de querer ser essa produtora e produzir seus próprios espetáculos? E como é que você vê, apesar que seus espetáculos geralmente são solos, né? Geralmente é você. Como é que você vê a qualidade desses profissionais que hoje estão no mercado para trabalhar numa futura companhia?
Edese, eu acho que as duas coisas. Eu, na verdade, comecei com a produção, porque na época, com a Mabel, quando eu comecei, eu via que o mercado era muito difícil para você fazer um espetáculo, para você. Quer dizer, era tudo muito difícil. Aí eu enxerguei claramente, claro, eu era bem nova, eu falei, ou eu faço acontecer, ou não vai acontecer nada. Você vai fazer um showzinho ali uma vez por ano ali na esquina e pronto, acabou-se. Eu enxerguei isso desde novinha, entendeu? E eu peguei a frente, fazer acontecer. De nova eu já tinha visto isso. Ao mesmo tempo, fui gostando disso. Eu gosto, entende? Eu adoro você perguntar para mim mesmo com essas dificuldades que a produção realmente é estressante. Eu falo produção porque eu também faço captação de recursos, faço tudo, entendeu? No momento, eu faço tudo aqui. Mas com toda essa loucura toda, eu adoro fazer produção, eu adoro entrar com os hotéis, que para conseguir os apoios culturais. Eu adoro fazer a produção, eu gosto muito, entendeu? De fazer a produção. Só que tem que dividir. Às vezes, falo, pô, eu estou fazendo produção, sou bailarina também, entendeu? Vou dançar no teatro, tenho que dar conta do recado. Então, você tem que se organizar muito. Por exemplo, como eu toco violão quer dizer, seria uma surpresa do evento, né? Que eu toco uma música com eles, eu acordava, tipo, 6 horas da manhã, era a hora que eu estudava, entendeu? Todo dia, 6h30, estava eu ali no meu quarto, com tudo fechado, estudando meu violãozinho pequenininho para eu dar conta no dia do evento. Então, você tem que, entendeu? Você tem que... Bacana. Mas eu adoro. Eu acho que eu Carmen nasci... Preto, eu tive a oportunidade de assistir uma aula sua uma vez e me chamou a atenção o fascínio dos alunos junto a você e a interação sua. Eu lembro que eu conheci uma senhora bem madura que estava e que tocava, eu não sei se era um carrom, não é. Eu só sei que eu fiquei encantado de ver. Por que eu estou puxando essa conversa aqui? Foi quando eu tive o primeiro contato na tua sala de aula. E eu fiquei fascinado de ver. Eu te pergunto, onde é que está a vitrine para esses alunos? Qual é a vitrine do flamenco em Porto Alegre? Existe um festival onde você possa levar esses alunos? O palco, quando acontece, se acontece, é o ideal? Como é que está esse panorama aí? Edésio. Bom, o panorama é assim, é claro que a gente cai sempre na historinha do trabalho de formiguinha, né, que a gente vai construindo para fazer algum projeto ao final do ano. Isso é fato, tá? Mas a gente tem locais em Porto Alegre que trabalham com isso, né? A gente, por exemplo, tem um espaço do Tablado da Luz que oferece um espaço de tablado. Aí a gente tem um trabalho de vivência completamente diferente do que é um espetáculo dentro de um espaço cênico, né? Então, são vivências que isso nós temos aqui para oferecer. Então, esses dois momentos, o espaço de estar presente no espaço cênico, né, em que se cria essa produção de espetáculo, faz os ensaios, se cria um enredo ou não, trabalhos coreograficamente, né, contrata os profissionais, né, os músicos, para poder acompanhar isso, né, tanto é que no final do ano agora passado eu fiz o espetáculo Assisi, Traquejo Flamenco, que era exatamente isso, um trabalho das minhas alunas, em que a gente foi, durante o ano todo, fazendo um trabalho de vivência e de experiência, trabalhando para elas poderem ter essa performance, essa coisa gostosa de estar dentro de um espaço, de passar um dia relacionado a isso, né, de buscando uma roupa bonita, né, e dentro disso subir a um palco e poder se expressar com o seu corpo, né, dentro desse trabalho. Então, a gente tem vários projetos aqui, tem várias coisas que acontecem, entendeu? Tem várias coisas pequenininhas que acontecem, mas existe um movimento, mas não é aquela coisa grandiosa. Um festival de flamenco, não, oxalá queira, né? Oxalá queira que a gente possa ter essa possibilidade de reunir a classe, de nós todos estarmos juntos nesse espaço.
Mas isso requer muito o que a gente chama educação. As pessoas se entenderem o objetivo disso e de não terem medo de estarem juntos, e sim de nós compartilharmos juntos. Tá? Então, acho que a pandemia agora está vindo nesse processo que está nos colocando dentro de um espaçozinho que faz a gente pensar nisso, a necessidade da gente estar com os outros. Né? E eu posso te dizer assim, acho que foi 2 anos atrás, a gente teve a iniciativa de uma grande menina bailaora, Ana Cândida Amaral, que ela trabalha em Novo Hamburgo, e ela também com essa necessidade de compartilhar com isso, ela juntou o Acerca-me, que é um projeto dela, em que ela chamou as colegas e disse assim, vamos para o palco junto? Vamos, exatamente por essa necessidade de não poder pagar um teatro, entendeu? A gente não tem esse dinheiro para fazer essa produção, vamos juntar forças e vamos subir isso. Então, isso está acontecendo, entendeu? A gente está se conectando mais para poder fazer mais coisas. Bacana. Gente, eu estou recebendo, são 16 horas e 47 minutos, eu estou recebendo a Carmen Del Rio, do Rio de Janeiro, e também a Carmen Preto, do Rio Grande do Sul, para esse bate-papo aqui. Carmen Del Rio, eu te pergunto, as leis de incentivo, você como produtora, tentaram mexer na Lei Rouanet, como é que está, em termos de linguagem, dentro dessas políticas públicas, a cultura flamenca, seja musical ou dança, está inserida? Como é que está isso? Você está acompanhando esse panorama dessa situação? Por exemplo, estamos ainda praticamente sem um secretário ou secretária nacional de cultura. Como é que você está vendo esse panorama para que você possa se posicionar diante dessa pandemia, que a pandemia também está prejudicando muita gente na área da dança, claro. Então, Edésio, agora a situação, o quadro mudou bastante, né? Porque ninguém, na verdade, essa pandemia veio de repente, né? Ninguém estava preparado para isso, né? E na verdade, eu estou aguardando para ver as coisas começam a normalizar, até essa confusão agora também de cultura, entendeu? Entra, sai. Então, na verdade, estou aguardando, porque com certeza eu quero esse projeto dentro da lei. Eu não sei se tem colegas minhas que estão também inserindo, né, os projetos deles dentro da lei. Não, isso eu não sei. Mas eu só estou aguardando mesmo, Edésio, porque essa pandemia ninguém esperava, entendeu? Como é que a gente vai fazer? Eu tenho que aguardar para ver que caminho, por enquanto não dá para você saber, para ver qual caminho que você pega. Vai para a direita, para a esquerda, vai para... Entendeu? Sabe? É complicado. Olha, eu tenho um recado aqui da Alexine Velhinho. Ela diz o seguinte, dentro desta pauta, tendo vivido 7 anos em Madrid, eu percebo que o Brasil adora a dança espanhola, ainda que nem sempre a chame de flamenco. E aí, o que a gente fala para essa querida que está acompanhando a gente? Um beijão, Alexine, e obrigado pela tua presença aqui. Carmen Preto. Posso dizer sim, com certeza. Flamenco não deixa de ser um estilo de dança espanhola, porque está dentro da região da Espanha. Então, vai sempre ser uma dança espanhola. Agora, a gente buscar o estilo, a essência, a diferença de danças regionais, danças folclóricas, danças populares e aí flamenca, aí sim. Aí a gente começa a identificar as vertentes. Mas flamenco é uma dança espanhola, ele é um estilo de dança espanhola. Eu vou colocar uma provocação para vocês aqui. Antes de mandar um beijo para a Alexine. Obrigado, Alexine. Eu vou colocar uma provocação para vocês aqui. Vamos falar de clichês. A dança flamenca, dançada no Brasil, ela busca a autenticidade dançada na Espanha. A gente tem muito clichês, como se diz, o sapateado americano e tal. E eu pergunto para vocês, e a dança flamenco com o figurino, com toda a montagem? Existe coisas que a gente pode dizer assim, mais contemporânea dentro dessa prática, dessa linguagem? Carmen Del Rio, começa aí. Então, foi como eu falei no começo, hoje em dia, o flamenco no Brasil, a facilidade, porque aqui tem professores da Espanha o tempo todo.
quando não estão indo lá fazer cursos, os professores estão aqui. Então, o Brasil está muito atualizado. Está muito atualizado, entendeu? Muito boas aqui dentro do Brasil, de vários estados, novas gerações também. Então, o que você acha, Carmen? Carmen Preto, com a palavra, manda aí. Então, como eu te disse, Edésio, para mim o flamenco ele é universal, tá? Ele é que nem são os ritanos. Ele vem para os seus lugares diferentes, ele absorve as suas culturas, esses lugares, e a gente consegue se expressar e te falar de uma forma muito linda. Eu acho que o Brasil não tem clichê. Eu não vejo assim, a gente buscando querer copiar o que se faz lá. A gente já está conseguindo absorver a nossa cultura, a nossa personalidade, a nossa malemolência e trazer isso para o nosso baile flamenco. E isso, para mim, é o flamenco. O flamenco, ele é pessoal, ele é muito de si, introspectivo. Então, a gente começa a buscar formas que da nossa vivência, que a gente vai expressar isso. A gente tem a referência do flamenco deles lá, porque existem regras, existem umas quadraturas, existem estruturas de baile, existem códigos flamencos que a gente tem que respeitar, isso sim. Mas a gente poder bailar do nosso jeitinho, não importa, porque, pô, tu pode bailar uma boleria em ritmo de um samba, de um pagodito, e tô bailando uma boleria, oi! Entendeu? E trazer essa essência nossa e expressar isso dentro de uma linguagem que é universal. Para mim é isso. Aí eu pergunto isso pra... Fala, isso Carmen. Que é a riqueza, né, Carmen? Eu também sempre baixou, eu fazia flamenco em cima do choro, do chorinho. Fiz flamenco, coreografia em cima do choro. Eu fiz a castanhola em cima do samba. Olê, então, a gente tem... Nós somos brasileiros e com muita honra, não é, Carmen? Com certeza. Muita honra, né? Poxa. Aí eu pergunto para vocês, a escrita do flamenco, tem uma escrita para uma sala de aula? Porque é o seguinte, essa pergunta minha vem fechar, infelizmente nosso tempo está chegando ao final, mas ela vem fechar com uma outra pergunta. Uma é a escrita, onde é que está a escrita dessa nomenclatura da dança flamenca? E como é que está a profissionalização sindical desses profissionais, ou a maioria que está fazendo dança flamenca está fazendo por hobby? Carmen Del Rio, começa por você. Lógico que quem está começando está por hobby, mas o pessoal da minha geração o pessoal está... Eu acho que tem que haver do flamenco, eu não conheço que tem um sindicato, acho que não existe. Tem o da dança, né? Eu estive no Rio agora, até estive lá, as pessoas têm o DRT, tudo, mas do flamenco, que eu saiba, não. Agora, em relação a essa escrita que você falou, quando eu tive um professor lá em Madrid, lá eu tive aula da balé clássico, escola bolé, espanhol, tudo, e um sapateado, ele dava assim, sequência de sapateado, 15 minutos, e tudo na escrita. Eu não sei, eu não aprendi a escrita da dança, mas o dele é tudo escrito, existe um código, tudo escrito. Eu não sei, eu não aprendi. Não sei se a Carmen ela teve esse contato com a escrita da... Carmen Preto, você professora, que vive a sala de aula ainda, e aí, como é que está essa questão? Eu queria que você falasse um pouquinho. Com relação à escrita, assim, existe grandes livros, tá? Inclusive, existe o dicionário antológico do flamenco, que são 2 tomos grossos, assim, que fala de tudo o que é relacionado a flamenco, tá? Com a escrita dos passos, das referências, isso... Cada um cria a sua forma. Eu criei a minha forma de escrever as minhas coisas. Na forma que eu pudesse entender, a forma que eu pudesse entender compasso e ritmicamente, para poder passar isso adiante. Então, eu criei a minha estrutura. E eu acredito que cada professor e cada um fez isso. Entendeu? Cada que buscou um método. Não existe uma coisa quadrada. Não existe. Isso não existe. Tá? Mas cada um busca uma forma de poder escrever a sua maneira. Eu saía das aulas que eu fazia
dos cursos e pegava meu caderninho e ia fazendo uma forma de eu poder registrar os passos e gravar isso, porque naquela época a gente não tinha celular, como a gente tem hoje, que a gente deixa gravando, tira foto, manda selfie, né? A gente não podia, a única coisa que eu podia fazer era gravar na fita cassete. Isso sim, eu gravava ao áudio, que aí depois eu escutava e aí depois com calma eu ia descrevendo aquilo que eu fiz em aula. Isso era uma forma de eu ter esse material, né? E com relação a outro assunto que tu disseste, em relação ao sindicato, eu te pergunto, Edésio, agora eu vou te fazer uma pergunta. Manda aí. Tá? Qual é a representatividade de a gente ter, seja um número ou um registro em que a gente não tem uma representatividade dentro dessas coisas de produção, como a Carmen falou, dessa necessidade de ter uma lei de incentivo, em que esteja pessoas aí politicamente ativas e nos dando esse caminho aberto, nossa representatividade. Entendeu? A gente tem, claro, aqui todos nós, por exemplo, o Sindicato Flamengo não existe, tá? Eu acho que existe sim o SATED, que é o Sindicato dos Artistas, que nos representa, que nós entramos dentro dessa categoria. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem a ASGADAN, que é a Associação Gaúcha de Dança, que também representa os segmentos, mas politicamente, aonde está essa atividade? Respondendo para você, Carmen, e também para a Carmen Del Rio, claro que em nenhum momento eu direcionei a pergunta a criar um sindicato ou perguntar se tem um sindicato só de Flamengo. Eu sei que isso não existe. E nem teria como existir. Nem teria como existir. Agora, uma pergunta muito interessante que você coloca, Carmen Preto, tá, eu tenho DRT, e aí? Na verdade, não temos nem mercado de trabalho ainda, firme, que a pessoa possa se sustentar, às vezes, para pagar o próprio sindicato. O DRT, na verdade... Mercado de trabalho. Verdade... Fala, Carmen. Então, isso que você está certo. Você pega o DRT e deixa lá, pega quem tem carteirinha, põe lá e não serve, entendeu? Para nada, porque primeiro você tem que trabalhar. Cadê o mercado de trabalho? Não tem, por isso que eu falo, nós que fazemos o mercado. Eu faço, o mercado não existe, para mim nunca existiu. Então, quem é o mercado? Sou eu, é ela, entendeu? Cada um... Sim, infelizmente. Então, como eu sei que você já está terminando, você perguntou de incentivo, né? Estou aguardando para ver os passos que eu vou tomar para... Eu já tenho a pessoa que trabalha que enquadra projeto na lei, o pessoal já tem essa pessoa, até mesmo que é daqui, de onde eu estou, uma pessoa excelente, para ver que caminho que eu posso pegar. Né? Gente, eu tenho 3 minutinhos aqui para fechar, infelizmente, mas eu quero saber, antes de vocês, uma curiosidade. Como é que está o ensino da dança flamenca para a criança e o idoso? O país envelhece. Como é que está esses dois extremos de alunos e também de produção para palco, se a gente pode dizer isso? Carmen Preto. Então, com criança, eu, pelo menos... Estou fazendo esse caminho, eu trabalho dentro do projeto da Escola Preparatória de Dança, que é da Prefeitura de Porto Alegre, do Centro de Dança, junto com a SMED. Ali eu trabalho com crianças de periferia e ali eu direciono meu trabalho, onde eu consigo engajar meu trabalho de dança flamenca, e deles terem pelo menos um contato do que é este mundo. E com o idoso, Idésio, eu tenho um caminho diferente, assim, de buscar deles o prazer da musicalidade, do ritmo, como uma forma de trazer as vivências que eles têm, entendeu? De buscar essa vivência, porque o flamenco é muito disso, é muito de vida, de vivência, e poder trabalhar muito mais a expressão corporal, porque aí eu meter sapateado, né, com força, falo, não tem nexo, né? Mas eles podem trabalhar de uma forma de expressão interna, de expressar toda a sua vivência, suas frustrações, suas alegrias, com o ritmo, com a forma do flamenco. Então, a gente tem um projeto do Libre, né, como uma referência para isso.
Que legal. Carmen Del Rio, o que tem a dizer? É que eu adorei estar aqui. Já está Não no estou final. fechando não ainda, Carmita. Eu quero que dessa fala que ela fez, você como Carmen, produtora, você conseguiria levar para o palco a criançada, produzir um projeto também para a maturidade dentro da dança flamenca? Com certeza, com certeza. É lógico que tudo direcionado. Você vai fazer um trabalho direcionado para criança, você vai fazer um trabalho direcionado para idoso. Ué, por que não? Por que não? Eu acho muito interessante, ainda te falo, eu adoraria fazer para idosos, com certeza. Eu já tenho uns projetos também assim nesse sentido, entende? Eu acho nossa, eu ficaria muito em poder estar participando de um projeto desse e colocar essas. Só para um adendo, quando eu entrei na a Dona Clotilde Edésio, tinha um senhor, eu tinha na época, sei lá, 20 anos, 20 e poucos anos, tinha um senhor que tinha dança, como é que era o nome dele? Era a Dona Clotilde fez o que só para ele. Era a valsinha, a valsa do seu Raul. O seu Raul tinha tipo 8 anos quando eu entrei. Eu adorava, ele entrava lá com a castanhola dele e era a valsinha do seu Raul. A gente aprendeu a grafia dele, entendeu? Eu achava o máximo aquilo, eu achava o máximo. Sabe, esse exemplo de vida, a pessoa com 80 anos e com essa disposição e com a arte, lógico que tudo é limitado, tudo depende, né? Você vai fazer um projeto direcionado para o idoso, né? Carmen, fala. Fala, Preto. Então, só para dizer, eu acho que a gente não tem que estigmatizar, sabe? Assim, ó, não é criança e idoso, é uma geração. A criança, a gente precisa dar continuidade, eles vão ser a nossa continuidade desse andamento. E os idosos, a gente vai dar um processo para eles transgredirem, transpassarem, transcenderem. Então, é um ciclo que se fecha. Então, eu acho que não tem a gente pensar assim, o trabalho de... Não, a gente tem que pensar em todo, entendeu? Isso tudo, a gente foi criança, a gente viveu... Olha a importância minha, dos 8 anos, eu ter visto a Rita, e hoje eu estou aqui, nesse mundo. Então, a minha velhice vai ser também dançando, eu não vou parar nunca de dançar. Bacana. Pode, né? Olha só. Que legal que a Simone Rosales colocou aí, ó, Débora Nefussi, em São Paulo, tem o projeto Metal Madeira com Flamenco, muito bonito. Bacana, Simone. A Beijo Débora. Posso falar? Fala, bom, Carmen. A Débora está fazendo, comentei com você, um projeto é um documentário de todos os artistas, desde a nossa época. É um grupo de pesquisa. Né? Então, a Débora também está fazendo, ela está com um projeto desse muito legal, muito interessante. Legal. Aliás, quero convidá-la para estar com a gente aqui no programa também. Bom, gente, certeza. Olha, eu quero agradecer imensamente vocês. Olha o que a menina estava, Simone Rosales aqui. Com relação aos idosos, com a professora Carmen Preto, tivemos a oportunidade de levar o flamenco em algumas casas de idosos. Uma experiência muito gratificante. E vimos a alegria deles. Com certeza, Simone, os nossos idosos ficam mega felizes quando chega a música, quando chega a dança, quando chega qualquer manifestação cultural. Eles merecem, né, Carmen? Verdade. Beijo, Simone. Gente, é claro. Obrigada, Carmen. A gente teria muito mais o que falar, mas eu tenho um tempo aqui. Não será o primeiro nem o último, será apenas o primeiro de uma série. Teremos mais assuntos ainda. E só uma coisa que eu vou perguntar para vocês, porque eu vou perguntar para os meus próximos entrevistados, que serão bailaores. O mundo flamenco é machista ou feminista ou não é nenhum nem outro? Carmen Del Rio. Ai, cada pergunta que esse rapaz faz, Carmen. Você quer responder? Eu posso sim, com certeza. Pode falar, então. Não existe mundo machista. Existe o equilíbrio entre o feminino e o masculino. Isso sim, todos nós temos que ter esse equilíbrio para bailarmos. E a arte é o principal caminho para tudo isso, gente. Isso é evolução. Mesmo porque dentro da cultura do flamenco, você vê na Espanha o que tem de bailaores, né? Porque aqui o balé clássico é aquela coisa é complicado, né? A discriminação do bailarino, isso existia, né? Existe. Mas você vê na Espanha, o que
de bailaor, o que é super, super normal. Faz parte, né? Faz parte é cultura, exatamente, é cultura. Nós aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma avalanche de homens sapateadores aqui, nos nossos CTGs e nos centros de tradições gaúchas. O dia que eles descobrirem que eles podem fazer dança flamenca, aí sim, vamos ganhar o mundo. Nossa, maravilhoso! Pô, Carmen, faz esse trabalho aí. Pega ele de lá. Vamos fazer. Gente, olha, eu quero ouvir as considerações da Carmen Del Rio para fechar o programa de hoje. Carmen. Oi. Oi, Suas Décio. considerações. Bom, primeiro eu queria te agradecer por este momento. Olha, você tinha falado que era 1 hora, mas o tempo passa voando. Já acabou, já passou de 1 hora. Que tem Eu já estourei o tempo. Nossa, já estourou o tempo. A gente não para, um ano que tem um atrás do outro, né? Então, assim, eu acho que foi só uma pincelada, que tem muita coisa para falar. Tem, né, do meu projeto que eu te falei, desse intercâmbio cultural, que é da Espanha com o flamenco, que eu não deu para como é que é esse meu projeto, né, musical, e vai ficar para a próxima. Os projetos da Carmen também, é tudo, você vai juntando, acho que o trabalho de cada um, acho que cada um tem a sua... Cada um tem a sua riqueza, o seu trabalho, cada missão, eu acho isso, cada um tem missão. Aí Tá você ok. junta. Tá ok. Tá ok. Carmen Preto, eu preciso das suas considerações. Eu agradeço, claro. Bom, eu primeiro agradecer pelo convite, Edésio, parabéns pelo programa, pela iniciativa. Eu acho que tem que continuar fazendo isso. Quanto mais pessoas tu puder trazer para a gente poder conhecer suas histórias e, de repente, até fazer um grande zoom aí, botar todo mundo junto e a gente fazer um debate legal com todos eles, seria maravilhoso. Eu acho que a gente tem mais é que somar forças, né, e poder trabalhar nessa construção aí do que é a arte em si. Então, eu acho que o programa está de parabéns, eu agradeço, parabéns, Carmen, querida, foi um prazer te conhecer, minha nova amiga no Facebook, ganhei mais uma amiga. Agora nós temos que nos encontrar no palco também, né? Olê, com certeza, vamos embora. Você vem para cá, vamos... Olê, vamos. O nosso programa, claro que eu sei que é pouco tempo, é 1 hora, mas eu acho que, como falou a Carmen Preto, eu acho que citou, deu para pincelar algumas coisas. Eu acho que tem muitas histórias. Eu gosto muito de falar pelo coletivo, eu gosto muito de ouvir dentro do coletivo, principalmente porque quem eu convido, eu considero formador de opinião. E quando eu convido o formador de opinião, eu gosto de ouvir a opinião dele dentro do coletivo. Eu acho importante, senão o meu trabalho fica sem sentido, né? Claro que nós que estamos aqui nessa telinha, nós temos uma história, mas eu fico pensando naqueles que ainda não chegaram a uma estrada, né? Que a gente tem por obrigação ajudá-los a pavimentar, né? E eu acho que ter vocês hoje aqui, eu tenho certeza que a gente iniciou uma pavimentação nova para a nova geração aí. Então, eu quero desejar para vocês que vocês tenham uma boa noite, uma luz no caminho de vocês, que Deus abençoe e que a gente continue cada vez mais com o nosso trabalho aqui. Olê! Até a próxima, se Deus quiser. Então, vocês podem sair, eu continuo aqui, porque eu vou fechar pela rádio RedeRVC.com. Beleza. Gente, olha, recebi essas duas pessoas queridíssimas, que eu não tenho palavras para agradecer, mas eu agradeço, antes de mais nada, a Deus por me possibilitar esse momento aqui e dizer para vocês o seguinte: sem uma união mínima, sem a humildade espiritual de cada um de nós, não chegaremos a lugar nenhum. Esse momento de pandemia, ele está servindo para nos desacelerar, mas nos desacelerar de muitas coisas que a gente não estava vendo e que eu acho que é o momento de a gente começar a refletir. Olhar mais ao próximo, olhar mais o colega do lado, olhar o jovem, olhar o idoso, porque nós somos intermediários, é responsabilidade nossa que temos algum acesso à informação, ao conhecimento, de compartilhar com as pessoas aí. Então, hoje foi um momento importantíssimo de compartilhamento de conhecimento dessas duas grandes pessoas que nós temos. Eu conheço as duas,
tive o prazer de conversar muito com elas e dizer para vocês, antes de artistas, são seres humanos maravilhosos, abertos a somarem. Portanto, todos convidados a somar, porque eu vou dar minha programação da quinta-feira, dia 11. Eu recebo Kika Sampaio, de São Paulo, recebo a Monique Falcão, do Rio de Janeiro, e a Vanessa Picaluga, do Rio Grande do Sul. Vamos falar de sapateado. E no dia 13, sábado, vamos falar das questões sociais. Vou receber a Malu Viana, do Rio Grande do Sul, a Pituca Nirobe, do Rio de Janeiro, e a Cássia Macota, de Minas Gerais. Vamos fazer um panorama sobre os projetos sociais feitos dentro das comunidades, assim como nos quilombolas. Então, todos convidados. Muito obrigado aqui a Thaisa Lamprecht, a nossa querida Emma, a Raquel Lima e também a Ione. Olha, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.